Fala galerinha, tudo bem? Então, estou aqui para gravar mais uma aula da semana, né? Estamos no meio de um trabalho sobre os presidentes da República, que a gente vai entregar na quinta. E enquanto vocês fazem o trabalho, eu vou iniciar um novo tema que a gente vai trabalhar a partir de agora, que são os indicadores sociais brasileiros, beleza? Eu vou deixar o livro aqui do lado, porque alguns conceitos eu vou pegar dele, alguns eu vou trazer aqui nos slides, então eu vou compartilhar a tela para que fique melhor o entendimento, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, quando a gente fala em indicadores sociais, o que vem à cabeça, né? São os indicadores que fazem a contagem de como é a vida de uma população, certo? Então, a gente vai trabalhar indicadores socioeconômicos a partir de agora, tá? Os principais indicadores que a gente sempre comenta são aqueles bem básicos que provavelmente todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o PIB, a renda per capita, IDH, coeficiente de Gini, a taxa de desemprego e a oferta de serviços públicos. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles, tá? Primeiramente, pessoal, o que é indicadores socioeconômicos, tá? Para se tomarem medidas para que o nível de desenvolvimento social e humano das pessoas se desenvolva, é necessário uma obtenção de dados, sejam eles por inúmeros motivos. Já estudou em outras aulas a questão do IBGE, que ele simula dados da população, faz pesquisas direto sobre a população brasileira e baseado nesses dados, nós temos uma perspectiva de medidas para o futuro, certo? E aí ele identifica as estatísticas, os dados, né? E acaba apontando problemas que as populações e aonde essas populações têm os maiores problemas, certo? Por isso que é importante a análise, né, e a obtenção desses dados para que as políticas públicas atuem nos indicadores socioeconômicos, certo? Que eles apontam aonde que deve ser investido o dinheiro público, aonde que devem ser tomadas as medidas para que aquele lugar, para que aquela população acabe se desenvolvendo. Beleza? Então, indicadores socioeconômicos são isso. Beleza? Quando a gente fala em indicadores socioeconômicos, a gente tem que entender que a gente está falando sobre população. E qual que é o intuito principal de uma população, de um governo? Que a sua população tenha qualidade de vida. Mas o que é a qualidade de vida? Tá? É um conceito enorme, né? Porque qualidade de vida para algumas pessoas é você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter uma condição boa. Para outra pessoa é simplesmente ter um almoço, ter uma janta ou ter o que comer, né? Então ele é bem abrangente, né? Porque ele envolve o bem-estar físico, psicológico da população, depende dos bens e serviços que essa população tá consumindo, né? E a análise sempre vem em coletivo, né? A qualidade da população, né? Então, renda, saúde, educação são os principais fatores que fazem a indicação da qualidade de vida. E dentro disso, né, a gente pode analisar uma situação de uma população. Por exemplo, qualidade de vida na nossa região. Podemos afirmar que a qualidade de vida aqui no sul do Brasil é uma qualidade de vida boa. Temos acesso à saúde, temos acesso à educação, ao saneamento, entre outras coisas, certo? E aí, dentro disso, temos inúmeras perspectivas e órgãos que controlam esse tipo de coisa. Aqui eu linkei alguns principais, que é o IDH, o IBG, o PPP, o IDH do Brasil, o IDH-AD, o coeficiente de Gini e o PNUD. Vou explicar cada um deles nos próximos slides, certo? Então, vamos lá. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês provavelmente já ouviram falar desse conceito, né? E ele faz a análise de países, por exemplo, no Brasil, ele faz análise do Brasil, faz análise de estados, IDH dos estados, IDH das cidades, certo? E ele é baseado em 3 fatores principais, tá, pessoal? Ele indica 3 fatores principais para que se tenha um IDH alto ou baixo. Como que ele funciona um IDH alto? Ele faz uma análise de 0 a 1, por exemplo, e quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH daquele país. Então, melhor é a saúde, melhor é a qualidade de vida, melhor é a educação, entre outras coisas, certo? Quanto mais próximo de 0, pior é a qualidade de vida, certo? Então, a saúde ele indica como é a qualidade da saúde, o saneamento, entre essas coisas. A educação é medida
por dois parâmetros, a média de estudos dos adultos, né, com mais de 25 anos, e a expectativa de estudo das crianças, ok? E na questão de renda, é por meio da divisão de renda da população. Pega o PIB e divide pela população. Basicamente é isso, certo? Já o IDG, que ele está aqui nesse slide aqui, é o índice de desigualdade de gênero, né? Que ele mostra o índice buscando mostrar as contradições de paridades entre homens e mulheres, comparando de um país ou uma região, um, um lugar, né? E ele faz essa disparidade entre as pessoas, né? E o PPP, né, que é um dos fatores que influencia no EDH, né, que eu falei há pouco, que é a paridade de poder de compra, né, que ele mostra, é um parâmetro usado para medir a capacidade de compra de uma certa população. Não vou me aprofundar nisso agora, beleza? Já o IDH do Brasil, o IDH do Brasil é o mesmo que eu apresentei ali, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho a questão dos estados. O IDH-AD é o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, certo? O coeficiente de Gini ele é parecido com o IDH, mas vai ter um slide só explicando o que é isso. E o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é um programa da ONU para o desenvolvimento dos locais onde estão com problemas sociais. Vamos se aprofundar mais para frente quanto a isso também. Claro que tem outros, por exemplo, o IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional, entre outros indicadores, né, que possam ser. Nesse IPM, né, eu não coloquei aqui, mas eu acho importante falar porque ele considera um indivíduo considerado pobre é aquele que vive com menos de 1,25 dólares por dia. Então, hoje seria mais ou menos R$ 7 por dia considerado pobre. E existem muitas pessoas, principalmente no Brasil, que vivem, né, vivem abaixo da linha da pobreza com esse valor. Enfim, vamos lá. Seguindo aqui. Então, como já falei ali, né, o primeiro dos indicadores sociais é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que vocês veem falar direto na televisão, né? E é um conceito referente à riqueza produzida pelas atividades econômicas de um determinado país, de uma determinada região, de um determinado estado, de uma determinada cidade. Isso a gente já estudou em população de Santa Catarina, já estudou nos estados brasileiros. Vocês já pesquisaram, né, quanto a isso? E quando a gente fala em PIB, né, significa que quando ele aumenta, significa que a economia daquele país, daquela cidade ou daquela nação, estado, enfim, ela aumentou, né? E quando ela diminui, como é o caso do Brasil, né, que o PIB praticamente não vai aumentar, ficou na mesma base do ano passado. Então a gente nem cresceu e nem diminuiu o nosso PIB. Mas é a soma de tudo aquilo que foi produzido por um país durante um certo período, certo? E quando a gente, né, está falando em PIB, né, em atuações econômicas, né, para se crescer os níveis de produções, tem que crescer os níveis de consumo e também tem que ter poder de compra à população. E isso faz um PIB crescer de um país. No Brasil, a gente tem uma política um pouco mais de exportação e não tanto para o mercado interno. Isso faz com que o PIB não cresça tanto como a China, por exemplo, que cresce a média de 8, 9% ao ano, né? Então, são alguns fatores que fazem com que o PIB não cresça tanto, né? É óbvio que tem que ter a mão do governo, a mão política do governo nessa interferência do PIB, beleza? Também não vou me aprofundar tanto nisso. Aqui ele tem mais um slide, né? Que além de ser um indicador econômico, o PIB também é uma referência utilizada em diversas mensurações. Por exemplo, um país qualquer que investe seu PIB 6% em educação, ou seja, ele investe em verbas públicas. Então, o que esse slide ele quer trazer para vocês? Que, por exemplo, se aumentar o PIB do Brasil em um determinado ano, né, ele vai aumentar o investimento em diversas esferas. Por exemplo, aumentou o PIB, vai aumentar o dinheiro para a educação, vai aumentar o dinheiro para a saúde, vai aumentar o dinheiro para a segurança, vai aumentar o dinheiro para diversos fatores da economia, certo? E em diversas políticas públicas, que é essas que a gente está falando. Aumentando o PIB, vai aumentar os números na educação, vai entrar investimentos em diversos fatores. Como
o nosso país está vivendo um ano de incertezas e um ano muito difícil, seja pela pandemia ou seja por outros fatores, os investimentos nessas áreas de políticas públicas vai ser menor. Notem as discussões que tem quanto à população, quanto ao dinheiro a ser investido na educação, a saúde, a segurança, essas coisas, né? Então, o PIB ele entra nessa importância de investimentos no país. Quanto maior o PIB, maior o investimento em certas áreas. Essas questões de investimentos, elas já são pré-determinadas no ano anterior. Então, 6% vai para a educação, 10% vai para a saúde, 1% vai para pesquisas, entre outras coisas. Então, quanto mais se aumenta o PIB, mais se aumenta o investimento em algumas áreas, beleza? Então, seguindo aqui, a renda per capita, ela é a distribuição das riquezas produzidas no país pela sua população. É óbvio que essa renda per capita é um valor fictício, porque se formos ver a renda per capita do brasileiro, ela não é exatamente aquilo que cada brasileiro recebe por ano, né? Só que, no entanto, que muitas pessoas pensam, ela não é calculada a partir do PIB, e sim do PNB, que é o Produto Nacional Bruto, que, como fala aqui no slide, é o valor do PIB subtraído pelo capital que deixa o país, certo? E somado ao capital que entra. Basicamente, eles fazem uma soma das exportações e importações que existem no país, certo? Então, ele faz tudo aquilo que foi produzido, tira as importações e exportações e faz um cálculo, né? Ele é um cálculo um pouquinho complexo que eu também não vou me aprofundar tanto nisso, porque não é o intuito da nossa aula hoje, certo? Então, sendo assim, a renda per capita indica que o produto nacional bruto de um país ou região corresponde a um período ou tempo, né? Esse dado não indica, como já falei, a distribuição correta das riquezas, porque vivemos num país que o grosso do dinheiro está na mão de poucos e o pouco do dinheiro que sobra está na mão de muitos, né? Então, essa questão da renda per capita, né? É um dado mais para medir o IDH, né? Mas não é o que indica a realidade das pessoas, né? Seguindo aqui, então a gente vai falar então naquilo que é o foco, né, dos indicadores socioeconômicos, né, e dos indicadores sociais, que é o IDH, que é o mais falado, né, dentre todos os índices, né. Ele é um conceito elaborado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, na década de 90, né, logo após a Guerra Fria, né, a ONU tomou conta, né, dessas questões de desenvolvimento dos países, principalmente subdesenvolvidos, né, e os países pobres também para se desenvolverem, né? E ela traz informações econômicas, né? Principalmente econômicas, né? Levando em conta a população, aliás, a qualidade de vida da população. O IDH ele tem três fatores, né? Que faz com que ele cresça ou diminua, né? Então é a renda per capita bruta, né? Que inclui a produção de riqueza somada, né? Enfim, a expectativa de vida, né? Que quanto maior a expectativa de vida de um país, melhor vai ser o IDH, e o acesso à educação, como já falei no slide anterior. Aqui eu trouxe um pequeno gráfico mostrando qual que é a situação dos melhores, por exemplo, que é a Noruega. Note que ela está bem próximo de um, e o do Brasil, e o pior ali, que é a da República Centro-Africana. Beleza? Seguindo aqui, nesse aqui eu trouxe um mapa dos melhores IDHs do Brasil. O primeiro é o Distrito Federal, que está o X ali em verde, né? Em segundo somos nós, Santa Catarina. Terceiro, São Paulo. Quarto, Rio de Janeiro. E quinto, Rio Grande do Sul. Notem que não tem nenhum estado do Nordeste e do Norte do país entre os 5 melhores, beleza? Já aqui, os piores, né? As piores colocações do IDH estão todos no Nordeste, né? Pernambuco, até chegar em Alagoas, que é considerado o pior IDH do Brasil, porque não tem aqueles acessos ali que eu comentei no slide anterior. Beleza? Aqui é só um slide só para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo no nosso país. Beleza? Aqui é um outro indicador, que é o coeficiente de Gini. Ele foi criado pelo italiano Corrado Gini, no ano de 92. Ele analisa a correlação entre populações mais pobres e as mais ricas. Só que ele é um pouquinho diferente do IDH, certo? Em termos matemáticos, ele é medido de 0 a 1. Então, o IDH, quanto mais próximo de 1 é melhor. E aqui já é o contrário. Quanto mais próximo de 0, mais igualitário vai ser esse país, né? Aliás, quanto mais próximo de 0, mais desigual o país. Quanto mais próximo de 1, melhor vai ser a distribuição de renda. Beleza?
Aqui, outro fator que a gente pode entender como indicadores socioeconômicos é a taxa de desemprego. Por que eu quis trazer essa taxa de desemprego aqui para vocês? Porque ela é importante para entender como a população ativa está na questão de rendimentos, né? Então, o desemprego é um dos principais problemas que se possa enfrentar no Brasil, num país. E quando a gente fala em desemprego no Brasil, esse é um problema histórico brasileiro, tá? É um problema que quando você vai analisar mais a fundo, é um problema que sempre aconteceu. A gente nota que não tem empregos para todas as pessoas, né? E os empregos que tem, na sua maioria, não pagam um salário tão alto, certo? Então, ele representa ali a ausência de renda por boa parte da população, porque se a pessoa não tem emprego, ela não vai ter renda, né? E ela vai abrir um leque de possibilidades para que as pessoas entrem para coisas erradas ou para que tenham vidas sem qualidade de vida, né? Enfim, né? Então, essa é uma grande preocupação dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, gerar empregos, né? Então, a gente nota que, por exemplo, agora nas eleições, sempre fica aquela questão de promessas, de vai gerar empregos, mas tem vários fatores para que se faça gerar empregos numa determinada região, num determinado país, né? Quando a gente fala em esfera federal, por exemplo, fica a questão do presidente, né, em buscar investimentos de fora, trazer empresas para o Brasil, flexibilizar ações para as empresas privadas aumentarem os postos de trabalho. Nas esferas estaduais também, na questão dos impostos para as empresas, né, facilitando, diminuindo impostos regionais, né, para se aumentar empregos. E na esfera municipal, a questão de também trazer empresas, né, aumentar o fluxo de empregos naquela determinada região, certo? No Brasil, a gente tem uma taxa que tem aumentado nos últimos anos, e isso é um pouco preocupante, né? Principalmente nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, né? E isso é uma questão que eu vejo que tem que se ter um olhar dos políticos, né? E é claro que a gente sempre vê nossos governantes falando com uma certa preocupação, né, na questão do desemprego, porque quanto menos pessoas ganhando dinheiro, menos vai se consumir e vai se tornando uma bola de neve para problemas sociais, né? Então, essa é uma questão que eu acho que os governos estaduais, federais e municipais têm que ter um olhar diferente, né, para flexibilizar as questões empresariais também para que se tenha mais empregos, né? E que também, com essa instabilidade que a gente vive, né, no momento atual, vir investimentos de fora do país, principalmente a instalação de empresas, consequentemente gerando empregos. Beleza? Então, como já falei, né, esse ano foi um ano diferenciado, né, que muitas pessoas perderam empregos e agora é a mão do governo, né, fazer com que as pessoas recuperem esse emprego, né. É claro que quando a gente fala em emprego, a gente tem que ver vários pontos, né, seja ela a educação da população, seja ela a preparação das pessoas para o mercado de trabalho, entre outras coisas. Logo, vocês vão estar no mercado de trabalho, alguns já estão, né, porque muitos de vocês trabalham, mas vocês vão notar que essas coisas que eu estou falando, por exemplo, preparação, por exemplo, cursos, essas coisas, vai fazer diferença lá na frente, certo? E o órgão que mede, né, que faz a pesquisa de níveis de desemprego no Brasil é o IBGE, beleza? Notem que o IBGE, nessas questões de pesquisas, questões socioeconômicas, ele é o principal instituto brasileiro que faz isso, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Aqui eu gostaria de falar sobre a oferta de serviços públicos. Muito se vê, né, muitas pessoas falarem que o Brasil tem muito funcionalismo público, que o Brasil deve diminuir as questões de serviços públicos. E eu penso ao meu ver, que nós, né, como brasileiros, a gente tem pouco serviço público. Por que eu falo isso? Não estou falando que dos altos escalões, mas eu estou falando nas questões básicas, na questão de serviços para a população brasileira. Não estou falando do alto escalão de políticos, de altos salários e que pouco contribuem para a sociedade. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que faltam questões básicas do serviço público. Faltam médicos para a população, faltam enfermeiros para a população, faltam pessoas trabalhando no INSS para a aposentadoria das pessoas, faltam professores, né? Faltam pessoas que cuidem das cidades, faltam pessoas para que juntem o nosso lixo tão importante, né? Aquelas pessoas que
que vem buscar o nosso lixo aqui diariamente. Então, faltam pessoas para ofertar um serviço público de qualidade, né? Então, essa oferta de serviço público, né, tem muito a ver com a qualidade da população, certo? Então, a gente tem que analisar, né, se é muitas pessoas no serviço público ou se é pouco. Notem que a gente tem visto problemas sociais em questões, por exemplo, de pouquíssimas pessoas trabalhando no INSS, pouquíssimas pessoas trabalhando na saúde. Notem que com a pandemia, quantas vezes a gente escutou na televisão e na rádio que faltavam profissionais de saúde, não tinham de onde contratar. Notem que faltam pessoas para que façam os serviços básicos, né, da nossa vida, né? E aí é um estudo que a gente tem que entender que é um estudo que tem que ser mais aprofundado, porque as pessoas têm a visão que, não, a pessoa é concursada, fez um concurso, ela não quer mais trabalhar, ela está ali só para ganhar o dinheiro. E não é bem assim. Tem pessoas que estão ali só para receber o dinheiro no final do mês? Tem. Mas a maioria está ali para trabalhar, pessoal. Trabalhar firme em prol do bem comum da população. São os servidores públicos que trabalham para a população. Quanto mais você diminuir isso, vai ficando pior o serviço público. Por quê? Porque não tem pessoas para se trabalhar para a população. Então, por isso que eu penso que a oferta de serviços públicos tem que ser ampliada. É claro que tem que ter né, o olhar, tem que ter o cuidado, né, para que para que não se perca a qualidade no serviço, né? Tem que ser um negócio bem articulado, né? Mas eu confesso que eu acho que o serviço público no Brasil ainda é precário, né? Tem que se ofertar mais para a população, ter pessoas mais competentes nesses cargos, certo? Aqui eu deixei um pequeno conceito para vocês, beleza? E aqui a gente fala em desenvolvimento humano, né? E aqui ele tem alguns pilares para que o desenvolvimento humano aconteça, né? O primeiro dele é a vida longa e saudável, né? Então, que a população tenha uma expectativa de vida alta e saudável, né? O acesso ao conhecimento, né? Que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, nível de vida digno, né? Para que as pessoas tenham condições de ter uma vida digna a vida toda, questões de igualdade social também, que todas as pessoas tenham igualdade, né? Aqui outros pontos também para que se um país crie o desenvolvimento humano é a participação na vida política comunitária, que as pessoas se envolvam nisso, né? Não deixem para que não deixe de se envolver nisso, né? A gente sabe que a gente vive num país que a gente é meio aquém à política, né? A gente quer se afastar, mas querendo ou não é a questão que faz a gente que define, né, as nossas vidas, né? É a questão política, né? Outra questão também é a sustentabilidade ambiental, uma coisa também muito falada nos dias atuais, mas que a gente não tem um olhar assim muito viável do governo, né? A gente vê que acontecem desastres ambientais e o governo geralmente demora para ter decisões, né? Questões também dos direitos básicos humanos, né? De as pessoas terem direitos humanos, né? Básicos de saúde, de alimentação, entre outras coisas, né? E a igualdade e justiça social, né? Que é a questão de ter uma sociedade mais igualitária. Beleza? Então, seguindo aqui eu trouxe também alguns princípios informadores do serviço público, não vou me aprofundar em cada um deles, só vou me especificar os títulos, né? Que é a continuidade e permanência, generalidade e impessoalidade, eficiência, né? Que é o que a gente sempre, né, busca, né? Modicidade e cortesia, né? Um atendimento adequado. Eu vou pedir que vocês leiam esses conceitos depois, beleza? Então, aqui, para finalizar, eu trouxe algumas principais organizações internacionais, né? Que fazem os indicadores socioeconômicos e mais para frente a gente vai fazer um trabalho baseado nessas organizações. Vou ler para vocês as principais, né? A ONU, né, que era a antiga Liga das Nações, né, até a Segunda Guerra Mundial, e que se fortificou muito, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, pelo fato de que ela teve que intervir em muitos casos, né. Seguindo aqui tem a Organização Mundial do Comércio, né, que trata as relações exteriores de comércios entre países e entre nações, né. A OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que também foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né, pelos países capitalistas, né, capitaneado pelos Estados Unidos, né.
O FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um banco, como se fosse um banco que faz empréstimos financeiros para os países, né? Então, o Brasil já deveu muito para o FMI e os juros desse Fundo Monetário Internacional é alto, certo? Também tem o Banco Mundial, que é um banco, como o nome já diz, né? Um banco mundial que várias nações têm acesso, né? E também faz empréstimos para alguns países, né? Tem também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? Que ela trabalha na questão do trabalho em si das populações, né? Precavendo as populações de escravidão, né? Que ainda existe no contexto atual, né? E também na qualidade do trabalho das pessoas, né? Ela também criando normas, entre outras coisas, né? A OCDE é também uma organização para a cooperação e comércio e desenvolvimento econômico. Essa OCDE ela é feita por alguns países, né? Até o Brasil ele ia ser convidado, né? Acabou sendo convidado nesse último ano, né? Para participar dessa organização internacional, também capitaneada pelos Estados Unidos e alguns países desenvolvidos. Outras organizações também, a Unicef, né? Unesco, né? Que são organizações internacionais bem conhecidas, né? A gente vive ouvindo na televisão, né? Outra organização bem importante, bem falada no sistema atual é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que trabalha nos protocolos mundiais de saúde, né? Notem que toda hora no jornal a gente vê alguma questão da OMS, a OMS diz que pode-se usar esse remédio, tem que usar máscara, tem que fazer isso, então é ela que determina protocolos internacionais de saúde, né? Outras organizações internacionais que é bem conhecido que são os Médicos Sem Fronteiras, né, que vocês provavelmente também já devem ter ouvido falar, né, que são médicos e enfermeiros que vão para diversos lugares do mundo, né, trabalhar em prol da população daquele determinado, né. Essa é uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, né. Aqui também tem a Organização do Desenvolvimento Industrial, que é o UNIDO, não vou me aprofundar aqui. O PNUD, que eu já falei, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, desenvolvimento de várias áreas, né, sejam ele de populações, né. Também tem o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, né, que ele abrange questões internacionais também, de questões agrícolas, também muito abrangente no Brasil, na Argentina, países africanos também. WWF, né, que é uma organização, uma ONG também internacional com a questão animal, né, da proteção animal, né. O FAO aqui também é um desenvolvimento agrícola, né, mas é uma organização também, né, da ONU, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Ele prioriza a alimentação e a agricultura de certas populações. No Brasil a gente não vê uma atuação tão grande, mas ele é bem importante. Também tem o CARE aqui, que eu não vou me aprofundar, tem o Salvem as Crianças também, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que para a proteção das crianças, Assistência Médica Internacional, WFP, que é o Centro de Excelência contra a Fome, e aqui, por último, eu coloquei aqui um programa brasileiro, que é o Fome Zero, né, que foi um programa político muito importante que tirou muitas pessoas da linha da fome, né, que era um programa básico, né, de questão de saúde, certo? Não me aprofundei em nenhum dessas organizações, porque a gente vai fazer um trabalho nisso, certo, pessoal? Então, pessoal, eu quis trazer essa aula para vocês, né? Quando a gente fala em indicadores sociais, indicadores socioeconômicos, índices que validam tudo isso, né? E a gente trata essas questões, né, com muito cuidado, porque é a questão da nossa vida, né? É a qualidade da educação, é a qualidade da saúde pública, é a qualidade dos serviços, é a questão da violência, é a questão de gênero, né? Questões de homens e mulheres estão tendo as mesmas oportunidades, e notem que existem parâmetros que medem isso, né? E mesmo tendo todos esses parâmetros, né, a gente vê que é a passos curtos no nosso Brasil que os índices demoram a melhorar, certo? Mesmo tendo inúmeros programas, mesmo tendo inúmeras pesquisas, né, ainda a gente tem muitas dificuldades no nosso país. O que fazer para mudar? Né? O que a gente pode fazer para estar mudando esses números e estar fazendo que o Brasil realmente se desenvolva nesses inúmeros índices que a gente está falando? Então, pessoal, eu vou deixar esse pensamento para vocês, né? E eu peço que vocês sejam mais críticos a essas questões
de, né, programas sociais, né, sejam elas a questões de saúde, alimentação, fome, IDH e tal, tal, tal. Porque a gente tem que pensar em conjunto essas questões e no que a gente pode melhorar. Está chegando as eleições, né? E querendo ou não, mesmo a gente se envolvendo ou não, a política ela é totalmente influenciadora nas nossas vidas. Quanto melhores forem os políticos, quanto, né, mais embasados eles sejam, melhor vai ser para a população. Então, eu quero, né, nessa aula, trazer para vocês os conceitos básicos de indicadores socioeconômicos e deixar a reflexão para que vocês pensem o que pode ser feito para melhorar o Brasil como nação, certo? E fica essa minha reflexão. Peço para vocês que anotem os slides, o que vocês julgarem de mais importante, tá? Eu não vou liberar os slides para vocês agora, mas eu quero que vocês anotem aquilo que vocês julguem de mais importante e espero que vocês tenham entendido o que são os indicadores sociais e socioeconômicos. Beleza? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.